Como vocês viram pelo título, a reflexão que eu trouxe aqui pra vocês hoje é relacionada à Copa do Mundo. A gente tá vivendo aí a Copa do Mundo, todo mundo sabe, mas eu estive pensando, o que é que um cristão, e principalmente um jovem cristão, pode tirar de lições dessa Copa do Mundo que a gente tá vivendo agora? E foi exatamente isso que eu trouxe aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que Deus pode falar com você através desse tema também. A gente sabe que a Bíblia, em diversas situações, faz algumas analogias com o esporte em relação a nós cristãos, na nossa caminhada cristã, no rumo para o alvo, né, que é a vida eterna. Então, por que não a gente trazer um pouquinho dessas reflexões bíblicas e aplicar também nesse tema de Copa do Mundo que a gente está vivendo agora? Gente, a ventania que tá aqui não tá escrito, né? Privilégios de morar no litoral, vamos lá. E a primeira lição é a respeito de disciplina e perseverança. Então, lá em Romanos 5, 3-4, o apóstolo Paulo explica que as dificuldades, elas não são o fim da caminhada, mas elas são apenas parte do processo. Ele explica que as tribulações produzem a perseverança, o que gera em nós a maturidade espiritual e experiências. Então, nesses dois versículos, 3 e 4, ele diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, com isso a gente aprende que nessa caminhada com Deus a gente deve ter perseverança, não desistir no meio das dificuldades, das tribulações, e disciplina também para a gente conseguir se manter no caminho sem falhar. E mesmo que a gente falhe, a gente vai se levantar novamente e continuar a caminhada. Segunda lição: ninguém joga sozinho. E aqui eu vou ler em Eclesiastes 4:9, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Isso me lembra também daquelas pessoas que insistem em não congregar, não é? Aquelas pessoas que acham que tá tudo bem só de servir a Deus em casa, eu não vou pra igreja, porque por N motivos. Mas a palavra de Deus mesmo diz que é melhor a gente estar em equipe, é melhor a gente estar em bando, digamos assim, né? É melhor a gente ter companhia. Os nossos irmãos, eles estão ali na igreja para nos ajudar a levantar quando a gente cair, para orar por nós quando a gente precisar, para nos dar uma mão amiga, para nos dar uma força, nos ajudar a levantar nos momentos que a gente estiver caído. Assim como um time de futebol não consegue jogar sozinho, principalmente numa Copa do Mundo, nós cristãos também não conseguimos e não devemos tentar fazer essa caminhada sozinhos. Nós precisamos da ajuda e da companhia dos nossos irmãos. Terceira lição: o juiz tem a última palavra. Lá em Provérbios 16:1 a gente vê que ao homem pertencem os planos do coração, mas é da boca de Deus que vem a última palavra. Isso significa que, embora a gente tenha liberdade, né, para planejar, para calcular, para pensar, para sonhar, o resultado final, a direção e as palavras certas dependem da soberania de Deus. Então, que a gente possa se lembrar que em tudo que a gente for fazer, a gente precisa pedir a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, pois só Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que a gente ache que os nossos planos são melhores, que a gente sabe o que é melhor para as nossas vidas, a gente não sabe. Vai por mim, a gente não sabe. Se você tá gostando dessa reflexão e não quer perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui, já clica no botão aqui embaixo de se inscrever para não perder nenhum vídeo que eu postar e ser sempre notificado pelo YouTube assim que o vídeo chegar aqui na plataforma. Quarta lição: nem toda derrota é o fim. Às vezes a gente vê um time que perde, ele desiste por acaso? Não, ele continua treinando, ele continua indo para outros e outros jogos, participando de outros jogos. Por quê? Porque a derrota não é o fim. E da mesma forma, na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, a gente precisa saber que mesmo que a gente caia algumas vezes, em Deus a gente pode se levantar e continuar e prosseguir a caminhada. Quinta e última lição que a gente pode tirar dessa Copa do Mundo é que existe um prêmio muito maior para nós em Cristo Jesus do que uma taça. Em 1 Coríntios 9:25, a gente vê que e todo aquele que compete de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Isso nos ensina que enquanto os atletas abrem mão de prazeres para estarem treinando rigorosamente e conseguir ter vitória, ter êxito por um prêmio que é passageiro, nós cristãos, na pessoa bendita de Jesus, estamos nessa caminhada
buscando a vida eterna, que é a nossa coroa incorruptível, o nosso prêmio que ninguém poderá tomar de nós. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham meditado nessa reflexão, que tenha feito sentido aí pra você, que você possa continuar meditando nela e lembrando, não desista da caminhada, não desista, porque tem um prêmio que vale muito mais do que uma taça que espera por nós no céu de glória, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu vejo vocês no próximo vídeo, fiquem na graça e na paz do Senhor.